E voltamos a falar agora de reforma ministerial. Além da reforma ministerial, os comandantes das 3 Forças Armadas também vão deixar os cargos. Isso foi confirmado hoje. E vamos falar sobre isso com o Rodrigo Prando, que é cientista político da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Rodrigo Prando, boa tarde. Boa tarde, Denise. É um prazer estar aqui contigo e também com os que acompanham na Jovem Pan. Bom, Prando, a gente tem falado muito que a troca aí do Ministério das Relações Exteriores já era esperada, mas de repente veio uma mudança muito maior no Ministério e agora a saída também dos comandantes das 3 Forças Armadas, não é? Da Aeronáutica, da Marinha e do Exército. Eu queria saber qual a leitura que você faz dessas mudanças. Bom, Denise, segunda-feira foi uma segunda-feira que se iniciava com algo já imaginado e já sabido, a substituição do chanceler. E, de repente, nós tivemos uma surpresa, que foi a demissão do ministro da Defesa, né? E, na sequência, a publicação de uma nota em que o ministro afirmava que havia mantido as Forças Armadas dentro dos limites constitucionais como instituições de Estado. Aquilo ali gerou, no universo político dos analistas, uma certa tensão. E aí chegamos ao final do dia, da segunda-feira, portanto, do dia de ontem, sabendo que foram 6 trocas, né? 2 saíram efetivamente, o chanceler e o ministro da Defesa, 3 foram realocados e 2 chegaram em substituição neste primeiro escalão do governo. Bom, primeiro que assim, não estava anunciado, não se tinha sinalizações por parte do governo que haveria essa mini-reforma. Então, ao final do dia, a sensação em que muitos no Brasil, o cidadão que acompanha cotidianamente a política, né, as informações, os analistas e os próprios analistas, cientistas políticos e jornalistas se perguntavam a respeito dessas mudanças na segunda-feira, na possibilidade de 3 cenários. O primeiro, estaria o governo Bolsonaro desmoronando? Segundo, estaria o governo simplesmente fazendo uma acomodação das novas forças políticas, especialmente do Centrão? Ou terceiro, o governo estaria apostando numa radicalização e com isso incomodado a cúpula das Forças Armadas? E aí, hoje, a gente tem um pouco mais claro o cenário do que aconteceu, Denise. E qual seria essa leitura final do que está acontecendo? Bom, ainda final eu não diria, mas é um pouco mais claro. Na verdade, ao que se sabe, a substituição do ministro da Defesa deu-se por conta do presidente muitas vezes querer que as Forças Armadas e o Exército em particular assumissem posturas de governo diferente daquilo que está na Constituição, que são instituições de Estado, Denise. Então, assim, isso incomodou bastante o ministro da Defesa, e aí o cargo foi pedido, diz que foi uma conversa de 3 minutos, muito seca, ríspida, mas aí o que gerou um desconforto maior foi o que acabou acontecendo no dia de hoje, em que a cúpula das Forças Armadas, né, os chefes das 3 forças, Exército, Aeronáutica e Marinha, também entregaram os seus cargos. E isto gerou, dentro das Forças Armadas, e claro que todos os atores políticos se incomodaram, se há um sinal de força ou de fraqueza do governo Bolsonaro. Aí me parece que, no limite, hoje, analisando mais friamente, o movimento de ontem foi sim para, de certa maneira, aplacar a voracidade e a pressão que o Centrão exerce sobre o governo, isso é inegável, mas vale ressaltar que o Centrão está no governo porque foi o governo que o trouxe. Isso é um primeiro ponto a se destacar. O segundo é que a pandemia chegou numa situação em que não apenas o Centrão, os atores políticos, mas a própria sociedade, atores do mercado, como aquela famosa carta dos economistas e dos banqueiros, a corrida pela vacina e a lentidão na vacinação, tudo isso gerou uma situação que ela é multifocal, são vários focos de problema, e o presidente ontem tentou fazer uma acomodação. Não me parece que nesse momento nós tenhamos elementos objetivos para nos preocuparmos com uma ruptura institucional ou algo do tipo. Me parece que mesmo com substituição dos 3 chefes das Forças Armadas, ao que tudo indica, pelo que foi dito e por aquilo que não está claramente colocado, as Forças Armadas se manterão dentro do seu papel democrático e institucional. A questão é que não é uma mudança trivial, não é normal que isso aconteça, essa mudança simultaneamente no único dia, sem um preparo, não é? Não se antecipa essa mudança. Então houve a saída do ministro e na sequência dos comandantes.
Sim, não é, tanto que me parece que historicamente, eu estava aqui revendo, né, não houve na história do Brasil republicano um momento em que os 3 chefes das Forças Armadas tivessem se demitido por conta da saída de um ministro da Defesa, não é? Então, sem dúvida nenhuma. Aí, Denise, eu tenho uma tese aqui que eu não sei se comprovará ao longo do tempo, mas o presidente Bolsonaro, ou qualquer presidente da República, opta por uma estratégia e opta por um discurso e por um tipo de ação. O presidente Bolsonaro optou, desde o início do seu mandato, pela confrontação. Então ele quis soterrar o presidencialismo de coalizão e até mesmo o presidencialismo de cooptação, que foi muito característico de alguns anos do governo do PT, e ele propôs aí um presidencialismo de confrontação. Embora o confronto seja muito bom para manter coesa a base de apoio do presidente nas redes ou nas ruas, esta mesma confrontação ela implode qualquer diálogo político ou qualquer ponte entre esses atores institucionais. E nesse sentido o governo Bolsonaro tem se mostrado, nesses 2 anos e 4 meses, um governo que não é proativo, mas um governo reativo. Ele tem reagido. E essas reações muitas vezes são tardias e o resultado da reação não é o esperado. Por isso que você coloca muito bem na pergunta que isso não é trivial. Aliás, na segunda-feira, ontem e terça-feira, não é nada trivial se pensar nas consequências de tudo o que está acontecendo para a vida institucional do país e para a própria sociedade brasileira no meio de uma pandemia, né, Denise? É claro que há um grau de cobrança em cima do presidente muito maior agora, na medida em que a pandemia se agrava, que tem atraso na aquisição de vacinas, que tem risco de falta de insumos, de colapso do sistema de saúde. A gente viu um posicionamento claro, você citou essa carta dos economistas e que teve adesão também de banqueiros. Nós vimos no próprio Congresso lideranças aí do Centrão, como Arthur Lira, cobrando uma posição muito clara do presidente, dando aí um alerta em relação a tudo que está acontecendo. O presidente do Senado também nessa firmeza. Agora, pronto, se imaginava que a proximidade com o Centrão poderia garantir uma governabilidade maior e avanço da agenda no Congresso. Já houve um enrosco agora com o orçamento, né, que agora que se tenta conciliar e fazer uma revisão para viabilizar a situação fiscal de gerenciamento aí do orçamento neste ano. Não é? Você acha que há alguma mudança política maior? Inclusive lembrando que Flávia Arruda agora é a nova ministra do governo Bolsonaro. Nessa troca toda nós tivemos a inclusão, não é, de uma parlamentar no governo. Isso, Denise, tudo depende de algo que é fundamental, especialmente num sistema presidencialista, que é a disposição do presidente em liderar o processo. Qualquer reforma da Previdência, reforma tributária, reforma administrativa, ou qualquer elemento de equacionamento da pandemia, ou de reconstruir, porque há quem diga que o orçamento tem que ser reconstruído do zero, não dá para se aproveitar esse orçamento que foi colocado. Em qualquer das hipóteses, Denise, o presidente da República precisa assumir a liderança do processo. Ele precisa estar disposto a, de certa maneira, abandonar a pregação ideológica, a força desta ala ideológica que está dentro do governo e buscar pragmatismo e buscar o diálogo que faz parte da própria política. Sem que o presidente assuma a liderança do processo, fica difícil. É possível que ele assuma? É possível. Né? O Bolsonaro esteve por 30 anos no Congresso. Então, assim, muitas vezes quando alguém fala, olha, o presidente está esticando porque ele busca uma ruptura, ele conhece o sistema e justamente a presença do Centrão no governo, como você bem coloca, que seria um facilitador da governabilidade, pode ser um facilitador da governabilidade, mas desde que haja diálogo, desde que o presidente mude algumas posturas. Claro que o recado do Arthur Lira, que vale ressaltar, ganhou a presidência da Câmara com o apoio do Bolsonaro, é uma sinalização muito grande da insatisfação da classe política, do legislativo. E aí, como a gente olha, no geral, então a gente tem que olhar a árvore e a floresta ao mesmo tempo. Esta floresta é uma conjugação de crises, que é a crise sanitária por conta do coronavírus, a crise econômica atrelada, e a crise política, e é uma crise de liderança. Então, nesse sentido, Denise, para mudar e para ter governabilidade, o presidente precisa se adequar e dialogar. Se ele fizer isso, ele pode, sem dúvida nenhuma, colocar o governo nos rumos. Agora, o governo, neste momento, está acuado. Esta mudança na cúpula das Forças Armadas, ao invés de demonstrar, penso eu, posso estar equivocado, ao invés de demonstrar força
do presidente Bolsonaro mostra uma fragilidade num campo que é dos militares, em que se dava como certo um apoio total e restrito. E a gente sabe que não é tão simples assim. Bom, e por fim, em relação à troca aí no Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores, a escolha de Carlos França, também não passou aquela segurança que se imaginava que se poderia ter. Ele não tem muita experiência, né? Nunca esteve numa embaixada, né? O trabalho dele é um outro, já passou inclusive por outros governos, mas tem uma proximidade com Eduardo Bolsonaro. Sim, isso foi colocado, a proximidade, né, com o filho do presidente, e também essa inexperiência. No entanto, Denise, eu acho que cabe à sociologia, cabe à política, ao analista, não pressupor o que pode acontecer. Nós temos que aguardar as primeiras ações, o discurso do novo chanceler, para saber qual é o direcionamento que ele dará. Muita gente tem dito que é trocar 6 por meia dúzia, e eu sempre aguardo para que a gente possa ver os primeiros passos. Quando alguém me pergunta, mas haverá uma mudança do governo Bolsonaro? A gente tem que lembrar, pelo o que aconteceu até agora, pela repetição dos fenômenos, pelo estilo confrontador do presidente, nada indica que haverá uma mudança de postura do presidente ou do governo, mas pode acontecer. Para que a gente saiba que está acontecendo uma mudança, tem que sinalizar. Então, o novo chanceler, ao substituir Ernesto Araújo, tem aí uma enormidade de temas para lidar. A reconstrução no campo internacional de relações com outros países, especialmente na busca por vacinas e insumos, e também questões comerciais. Então, vamos aguardar que o novo chanceler sinalize com o discurso e coloque concretamente suas ações. Aí a gente pode avaliar se dará certo ou não. A troca nesse caso veio em cima de muita cobrança, foi uma resposta a muita cobrança, inclusive do Congresso, no sentido de uma mudança da postura do governo nas relações internacionais, até para viabilizar a aceleração da aquisição de vacinas. Então tem um resultado a ser cobrado em prazo relativamente curto, né? O prazo é curto, Denise, porque a situação é catastrófica, né? O sistema de saúde, público e privado, está colapsado. Se alguém se contaminar, por mais que tenha o melhor plano de saúde, pode não ser atendido. Então, a situação exige uma velocidade. É por isso que eu disse que o governo Bolsonaro, ao invés de ser proativo, ele tem sido reativo. Quer dizer, o sentido de sinalização sempre é positivo, mas qual a ideia de se fazer um comitê de gestão para enfrentar o coronavírus um ano depois da pandemia, 300 mil mortes depois, e ainda quem assumirá a liderança disso é o Pacheco, presidente do Senado. Então seria o presidente que deveria pegar esta liderança, assumi-la e colocar como uma tentativa de não apenas sinalizar, mas de efetivamente mudar de postura. Por quê? Porque a situação é urgente e o chanceler ou qualquer outro ministro, como por exemplo o ministro da Saúde, que foi trocado recentemente, tem pouco tempo, tem que mostrar serviço, e é uma grande vidraça que todo o Brasil está avaliando, inclusive os atores políticos, o mercado e os analistas, né? Perfeito, eu conversei aqui com o Rodrigo Prando, que é cientista político da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Rodrigo Prando, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Denise, para você, para toda a equipe técnica e para aqueles que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Um abraço e fiquem bem.